Bom dia, gente linda concurseira. Aqui é Maria Oliveira, técnica judiciária do TRE-SP, e eu quero ajudar você a passar no seu concurso para técnico ou analista judiciário para entrar e conseguir uma vaga na federal, certo? No Judiciário Federal. Hoje eu vim aqui porque eu estou atendendo a pedidos lá do grupo, do pessoal aqui do YouTube, e para falar a respeito de dicas de montagem de planos de estudo e rotina de estudo, tá? Eu quero deixar bem claro, em primeiro lugar, que isso daqui foi o que funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para vocês, mas para mim foi muito útil, foi o que me ajudou a passar, e a maioria são dicas que eu usei tanto para concurso na área da enfermagem, como nos concursos judiciários, tá? Só com algumas diferenças, lógico, quanto à legislação. Bom, para quem não conhece, então, tá aí minha apresentação. Sou a Maria Oliveira. Começando. Primeira dica para montagem do plano de estudo. Gente, é muito importante que você tenha um plano impresso, um plano que você possa tocar, tá? Esse negócio de ficar só, e que ele fique exposto também. Esse negócio de ficar só na cabeça não ajuda, não funciona. Você tem que ter uma rotina. Primeiro você vai decidir o que você quer da sua vida e vai agir. Não adianta só decidir. É aquele velho ditado que diz que 3 sapos estavam na folha, na lagoa, e um dos sapos decidiu pular. Quantos sapos ficaram? Ficaram os 3, porque decidir não é agir. Então, haja. Decida se você realmente quer fazer um concurso, se você quer entrar nessa vida, porque você vai ter que abrir mão de certas coisas para poder ganhar outras, lá na frente, lá no futuro. Depois que você decidiu e que você vai agir realmente, quando você começar a agir, você vai escolher um foco, por exemplo, uma área onde você vai prestar, para você passar mais rápido. Esse negócio de, primeiro eu presto concursos fiscais, depois eu presto concursos nos tribunais, depois eu vou para a polícia, cara, isso daí vai te atrasar um monte. Escolha um foco. Eu, no meu caso, eu escolhi os tribunais porque eu vi que tinha muita matéria em comum e eu ia aproveitar sempre matérias, pelo menos 4, 5 matérias de um e aproveitar no outro, e ali eu fiquei. E foi ali que eu passei para o TRT-15, me classifiquei, foi ali que eu passei para o TRE do TRE-SP, tá? Além de ter passado para oficial de promotoria também, porque, querendo ou não, era uma oportunidade e tinha muita matéria em comum para o TJ. Também tirei do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tirei uma boa nota porque eu escolhi um núcleo onde as matérias eram em comum. A minha mãe dizia que macaco que muito pula só leva chumbo. Então escolha o que realmente você quer e decida agir e haja, tá? Aproveite as oportunidades que surgirem, mas mantenha-se no caminho escolhido. Foi como eu falei, tem pessoal aí que estudou para o INSS, tudo bem, acho que a matéria que tinha diferente era direito previdenciário, em que pese ser uma matéria pesada, né? Tinha muita coisa em comum para tribunal. Então, compensa, mas você não pode abandonar os seus estudos para o tribunal para começar uma área totalmente diferente. Então, foque, porque com foco, onde você foca, expande, o seu poder expande e você consegue alcançar mais rápido. Essa daqui é uma das ferramentas de planejamento que eu usei. Eu gosto dessas coisinhas de administração, tá, gente? Dá uma motivação. É a tal da 5W2H, que você vai perguntar. São perguntas que você faz em inglês para você colocar. Você vai anotar no papel. Já que você escolheu fazer concurso, o que você vai fazer? Quais são as ações que você pergunta what, né? O que você vai fazer? Quais ações que você vai desenvolver? Vou estudar para concurso. Onde vai fazer, qual a abrangência, aí você vai escolher esse concurso para os tribunais, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Por que você vai fazer? Porque eu quero mudar de vida, porque eu quero trabalho, porque eu espero passar e tudo mais. Qual a justificativa e qual o resultado esperado? When, que é quando fazer. Vou fazer agora, aí você vai colocar data, prazo para início e para término disso, tá, gente? É importante colocar término. Tem gente que fica falando aquele mantra, eu vou estudar até passar. Realmente, tem que persistir. Se você for reprovado, você não vai desistir e morrer na praia, você começa outro. Porém, o projeto de plano de estudo, ele tem que ter um início, um meio e um fim.
Então, você, por exemplo, o fim seria a data da sua prova. Com essa data da prova, você tem o prazo inicial, tem o prazo final, você vai contar os meses. Lógico que com antecedência, gente, eu preciso trabalhar hoje com antecedência, tá? Esse negócio de sair estudando com o edital na praça, não vou dizer que não passa, mas é muito difícil passar. Se você for como eu, que tem uma certa dificuldade de compreensão, que tem uma leitura um pouco mais lenta, então, assim, vai demorar um pouco, vai demorar mais. Então, prepare-se antes. Depois do quando fazer, quem irá fazer? Quem é o responsável pela implantação, a condução da ação? Gerando, no plano de estudo é você, né? Não tem como você colocar essa responsabilidade em outros. Outros podem te ajudar, podem te auxiliar, podem ser seus colaboradores, tá? Não vem dizer que você só tem gente que te atrapalha, porque não é verdade. Se você procurar, sempre tem. Quando a gente quer melhorar, se tem um para atrapalhar, Deus coloca um anjo para ajudar. Para quem acredita em Deus. Para quem não acredita, você pode usar as pessoas como ferramentas, mas usar de uma maneira fácil, pedindo a colaboração. Desculpa, usar de uma maneira boa, não estou falando usar como descartar. Então, as pessoas estão sim dispostas a ajudar, que seja com cursos na internet, que seja com dicas de estudo, que seja com folheto, sempre tem alguém para ajudar, se não é alguém da sua casa. No meu caso, tinha minhas colegas no hospital universitário, eu era da enfermagem, para quem não sabe, dava plantão, então, inclusive, muitas delas, algumas se tornaram até minha madrinha de casamento, elas faziam café para mim, faziam às vezes alguma coisa para mim, alguma tarefa para que eu pudesse estudar. Então, assim, eu tive muita ajuda do bem, mas se elas não vissem que eu me esforçava, que eu ficava depois do plantão para poder alcançar meus objetivos, eu não teria essa ajuda. Então, faça por merecer a ajuda, tá? Como será feito? A ação que vai ser implementada, qual o passo a passo, qual a metodologia que vai ser utilizada? Gente, é isso, você vai escolher, eu vou fazer cursos online, eu vou fazer curso presencial, eu vou comprar o material, vou escolher o material, e que tipo de material vou usar? Vou precisar de doutrina, vou precisar de lei seca, vou precisar de apostila, vou ter que assinar site de questão, e tudo isso, claro, tem um custo, que é o how much, quanto irá custar. Você vai ter que analisar o investimento a ser realizado. Afinal de contas, é muito difícil de graça, eu não digo, dá para fazer, dá, mas é muito melhor se você construir um mastermind, que é se cercar de pessoas que entendam sobre aquele assunto, e geralmente você vai encontrar isso num curso preparatório, vai ser um atalho para a sua aprovação. Não vou dizer que só que esse atalho não significa que eles vão te aprovar, é você que se aprova, tá? Então, procure investir, sim. Deixa de ir no McDonald's, deixa de comprar roupa nova, deixa de gastar com besteira, com aquilo que não é pão, como né, diz na Bíblia para quem acredita. Então, não gaste com aquilo que não é pão e invista em você, tá certo? É um investimento, não é um gasto. Então, compensa sim. Tem vários tipos de curso, tem curso de todos os preços, não precisa ser assim exorbitante, e sempre se atentando que curso não vai te aprovar. Quem se aprova é você. O professor vai te orientar e mostrar o caminho das pedras. Deixando isso bem claro, essa aqui é uma ferramenta de planejamento 5W2H, é uma ferramenta de administração, e você pode baixar também a planilhazinha para você ir conferindo isso daí, tá? É só você jogar na internet que você acha. Acho que tem um do curso Poder da Ação, dá uma olhadinha aí que ela é muito boa para planejar tudo na sua vida. Livros e cursos. Gente, nada de ficar gastando dinheiro com material à toa. Nada de comprar a apostila de banca. A apostila de banca geralmente não é material de qualidade. É melhor você guardar o seu dinheiro para fazer a impressão das leis secas, tá? Você vai escolher um bom material. Não é para ficar comprando 3 livros de direito administrativo, 3 de constitucional, aí vai lá e vê um livro de questões, aí, cara, para com isso. Você não tem, o seu recurso é escasso e você tem que focar em um bom material. E o recurso maior, você não vai ter tempo. Tempo é o seu, não é nem pelo dinheiro, muitas vezes é o tempo. O tempo é o seu recurso mais escasso.
Escolha um bom material, vá até a livraria. As livrarias de hoje deixam a gente ver, deixam a gente abrir. Leia um pouco o material para ver se aquilo que você gosta, se a linguagem é fácil, se dá para compreender. Tem material na internet também que dá para baixar, nem sempre você precisa comprar. Às vezes tem material gratuito, online. E se não tiver, mesmo que seja online, mesmo que seja você que vai comprar, você vai escolher um e vai pesquisar bastante antes de comprar, pergunta para os seus amigos, entre em fórum, veja o que é melhor, assim, em questão de opinião, mas no final quem vai escolher é você, porque só você sabe a linguagem que é melhor, que você compreende. Fique só com esse material até finalizar. Não é para ficar pulando de galho em galho, tá? Você vai ler, vai esgotar aquele material, termine o material que você começou. Quantas vezes a gente compra e o livro fica lá na estante, a gente não lê nada? Coisíssima nenhuma. Então, não cometa esse erro, tá? Escolha um bom material. Porém, não tenha compromisso com erro. Você foi lá, você pesquisou, aí comprou o material, de repente você viu que não era bem aquilo que você queria. Ou você foi lá e comprou a apostila de banca, não ouviu o que eu estava falando e foi lá e comprou uma apostila velha de banca. Gente, a apostila de banca vem cheia de erro, vem cheia de material que não cai na prova de verdade. Então, assim, não estou falando que 100% são ruins, porque eu nunca vi 100%, mas o que eu vou te falar, as que eu comprei na minha época não prestavam, tá? Quando eu ia ver, depois parecia que estava lindo, depois eu ia procurar, pesquisar, não tinha nada a ver com o que ia cair na prova, muitas vezes, metade do material, ou tinha um gabarito errado, de questão errada, e então assim, não compensa, tá? Se o material ou o curso que você comprou for ruim, não teve jeito, você tá vendo que não presta, então você troca por um que preste. É o jeito, dinheiro, não adianta chorar sobre leite derramado, dinheiro a gente recupera, gente, mas tempo nunca mais volta atrás, tá? O que você perdeu já era. Então, viu que tá indo, não tenha compromisso com o erro, mude de material. Cursos online. Primeiro, eu gosto de curso online, tá? Nada contra curso presencial, mas ganhei uma bolsa para ir em um curso presencial, frequentei 3 meses, não gostei da metodologia, achei que gastava muito tempo para se locomover. Então, assim, para mim a solução foi o curso online. Você vai procurar por aulas no YouTube para conhecer os professores e verificar se você gosta do estilo deles. Às vezes não é o professor que é ruim, gente. A maioria das vezes não é o professor que é ruim. É o estilo dele que não bate com o do aluno. Tem professores que são mais sérios, professores que falam mais lento. Então dá uma procuradinha antes de você comprar o pacote no YouTube para ver se é aquilo que você quer e se é aquilo que você gosta, para não desperdiçar dinheiro, nem o seu tempo, nem depois ficar achincalhando o professor por aí, tá? Porque a maioria das vezes o que eu vejo não é que o professor é ruim, é simplesmente porque ele não combina com a aula, com o estilo do aluno. Uma coisa, só porque o professor enche a sua aula de piada, não significa que o professor é bom, tá? Às vezes é agradável estar lá na sala de aula e a cada 5 minutos de matéria são 10 minutos de piada. E o aluno acha que, nossa, como é que eu não fiz isso antes? Porque o meu professor da faculdade deveria ser assim. Primeiro, faculdade e curso preparatório são diferentes. Segundo, professor não tem obrigação de contar piadinha, ele tem obrigação, se é que é obrigação, de tentar te ensinar e passar o máximo de conteúdo possível. Então não se iluda, não se engane, só porque o professor é engraçadinho. Lógico, se ele for engraçado, melhor, mas respeite o professor na aula do cursinho, se você for frequentar. E não se iluda com isso, tá, gente? Tempo é dinheiro. Enquanto o professor tá ali contando a piada que vai durar 10 minutos, lógico, precisa de relaxar. Algumas vezes, sim, tudo bem. Mas tem professor que eu já vi que só conta piada. Se esse é o seu tipo de estilo, então tudo bem, né, pra você. Só que eu acho que é tempo que você tá perdendo. A maior parte do conteúdo da aula tem que ser de material que vai cair na sua prova. A verdade é essa. Mas aí fica a seu critério. Então procure por aulas no YouTube antes de comprar, né? Cursos dos professores e verifica se você gosta do estilo deles. Preparação. Leia o edital e separe toda a legislação cobrada. Edital é importante, tem gente que acha que só... Tá tudo ali, gente, o conteúdo tá todo ali dentro. Tem gente que acha que é só ir para a sala de aula, que tá tudo certo, e o professor já leu o edital e vai preparar. Não, é você, o maior responsável. Autorresponsabilize-se pelo seu preparo, pelo seu estudo. Então, o que você vai fazer? Leia o edital e separe toda a legislação, toda a matéria cobrada.
se você baixar de sites oficiais, essas leis vão estar atualizadas, por exemplo, do Planalto, tá? Você vai se for preciso, você monta a sua própria apostila. Não fica esperando que, se você estiver fazendo curso, que o curso faça isso para você. Gente, tempo é dinheiro e você que tem que tomar as rédeas dos seus estudos. Você que tem que tomar a rédea da sua vida. O projeto é seu, o projeto não é do curso. Tudo bem que o cursinho pode oferecer, mas vá lá, baixe, faça o seu material. Não fica esperando não, seja proativo na sua vida. Então, quando eu fiz para oficial de promotoria, eu não achava, só tinha apostila horrível de banca. Eu fui lá e fiz a minha própria apostila. Compilei, fiz um compilado das leis e consegui, passei. E aquele material pode não ser o melhor material do mundo, o perfeito, mas era um material bom, era um material que caía, porque eu li o edital, fui atrás das leis, baixei de sites oficiais e copiei e imprimi, então não tinha como dar errado. A não ser, a única maneira de dar errado é se não lesse, certo? Assine um site de questões e baixe as provas do concurso de seu interesse. Gente, site de questão é muito bom, é muito organizado. Na época eu não conhecia, mas eu fazia muito exercício. Eu baixava as provas de concurso anteriores, lógico, né? Não ia poder ser posterior, mas eu baixava as provas e fazia para ver como é que era. Às vezes eu fazia tudo de vez, às vezes eu fazia no ônibus questão por questão, enquanto desce. E então, isso eu acho que é imprescindível. Fazer exercício. O quê? Assinar? Não, não é assinar o site, tá? É imprescindível você fazer provas de concurso e questões de concurso, tá certo? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, você precisa de conhecer. De preferência, foque na sua banca, né? Mas não deixe de fazer outras questões boas só porque não é da sua banca. O importante é treinar. Vamos lá? Então, acho que aqui é essa parte. A preparação só vá para questões, gente, depois de ter visto a teoria, de ter lido as leis. Você não tem bala na agulha, você não tem cacife, né, para bancar, para ficar fazendo questão, se você não leu a lei, se você não assistiu, se é que você vai assistir vídeo, se você não leu a teoria a respeito. Então, por favor, primeira coisa, senta e vai ler a lei e depois você vai fazer as questões, certo? Deixando isso bem claro, eu quero dizer que isso aqui foi como eu fiz. Como eu fiz não significa que vai dar certo para você, mas deu certo para mim. E eu fiz o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha à época. À época eu trabalhava muito, à época eu fazia plantões no final de semana. Então, assim, ainda não estudava, mas o tempo no hospital me consumia bastante, porque era esforço físico, o esforço mental também, psicológico, tem tudo isso envolvido. Fora os plantões. Então, o que eu fazia? Como eu fiz? Eu estudava a lei seca primeiro, tudo aquilo que eu tinha baixado. Eu lia e ouvia áudios. A Constituição, por exemplo, é uma coisa que dá para você ir ouvindo. Sempre tem no site do Planalto, em áudio, tem outras leis. Cuidado que alguns áudios podem estar desatualizados, tá, gente? Então, presta atenção no que você está baixando. De qualquer forma, se você não puder baixar, que você grave o seu próprio áudio. Às vezes era o que eu fazia, gravava. No concurso do TJ mesmo, eu ainda não tinha acesso a Código de Processo Civil, então eu lia o Código de Processo Civil, gravava e ia ouvindo. Mais ou menos 3 horas por dia, tá? A média era de 3 horas por dia. Só que às vezes eu não estava bem, eu estava cansada. Então o que acontecia? Eu não chegava a ler, mas eu ouvia, pelo menos ouvia alguma coisa. Eu não passava um dia sem tocar naquele assunto, tá? Ou eu ouvia uma aula, ou eu via uma aula do concurso, né? Do curso preparatório, deitada mesmo. Eu colocava lá, porque tem gente que fala, não estude deitado. Realmente, não estude deitado, porque você vai dormir. Mas se você vai dormir, ligue o computador um pouco e aproveite aquele tempo. Enquanto você não dorme, se você tiver com insônia, pessoal que fica muito ansioso, como eu ficava muito ansiosa à noite. Então eu ligava o computador e ao invés de ficar ali remoendo porque estava com insônia, eu tornava aquilo numa coisa produtiva. Então eu ia assistir as aulas. Assistia, porque naquele momento era o que eu podia fazer. Não, o ideal era estar sentada na mesa, sentada na cadeira, assistindo a aula e anotando, mas não dava. Então o que eu fazia? Para mim, naquele momento, não dava.
eu colocava o computador na cama e ouvia o que o professor estava falando. Às vezes ia 2, 3 horas por conta da insônia, tá? De qualquer forma, no dia que eu não conseguia fazer as 3 horas, eu tentava compensar no final de semana. Mas eu me comprometia a estudar 3 horas por dia. Só se alguma coisa desse errado, se eu estivesse muito cansada, muito esgotada, aí eu tentava compensar no final de semana, ou no feriado, ou no dia que eu não tivesse de plantão. Então, não passe nem um dia sem ler ou ouvir algo a respeito do seu concurso, tá? Procure ajuda de especialistas. Quando eu digo procure ajuda de especialistas, você precisa de pelo menos dar uma olhada em algumas aulas, na teoria. Hoje a gente tem o YouTube, então você vai procurar pelo professor que mais lhe agrade, tá, gente? Alguém que seja especialista naquele assunto. Você não é. Então, se você está entrando agora, por exemplo, você não conhece nada de constitucional. No YouTube tem várias aulas de constitucional. E se você puder pagar, melhor ainda, porque você não vai perder tempo garimpando o que presta e o que não presta. Geralmente você vai comprar o curso, vai ser direcionado para você. Se você quiser comprar, não estou falando que só passa quem compra curso, estou falando que isso acelera muito. Eu, por exemplo, como eu já disse, eu já fiz fiz presencial 3 meses, não gostei nem do método do cursinho que eu tinha feito, e nem do fato de ter que desperdiçar tempo em transporte. Eu trabalhava na USP, no hospital universitário, e tinha que me transportar até o centro da cidade. Aquilo dali me deixava muito... Eu achava que era muito desperdício. Então, ainda chegava lá e as aulas não eram do conteúdo da maneira que eu gostava. Então, assim, para falar a verdade, que o presencial eu não gostei. Mas tinha gente que gostava do presencial. Então, é aquilo que eu falei. Cada um tem o seu estilo. E cada professor tem o seu estilo. A gente respeita. Mas porque a gente respeita, a gente não precisa de ficar, tá? Então, eu saí do presencial e fiz online. Fui procurar online. Online eu amei. Gostei muito. Dos cursos do curso que eu fui fazer, eu gostei do método do professor, gostei do tipo que a gente estava fazendo, do tipo de ensino, né? Da pedagogia aplicada e tudo mais, é aquilo dali que eu gostei, ali eu fiquei. Só que eu sabia que só cursinho não garante a aprovação de ninguém, tá? Você vai encontrar o método do professor que é melhor para você. E enquanto isso, eu fiz muitos exercícios e provas completas no ônibus, tá, gente? Andando. Então, assim, aprenda a andar de ônibus, ande com o seu Dramin no bolso. Eu sei que muita gente enjoa, mas dá um jeito aí, porque quando a gente é pobre, a gente tem que dar um jeito. E se você utiliza transporte público, infelizmente, e está querendo estudar, infelizmente, é uma coisa que você vai ter que aprender. Eu fiz muitos exercícios e provas completas dentro do ônibus, tá, gente? Então é isso. Estudava a lei seca, ali eu via áudio pelo menos 3 horas por dia, não passava um dia sem ler ou ouvir algo, procurei ajuda de especialistas, desses especialistas eu achei o curso online que eu gostei e que eu fiz, e encontrei o método e professor que era melhor para mim. E fiz muitos exercícios e provas depois que li a lei seca, tá? Depois que li a matéria. Não é só porque você está matriculado em um curso preparatório que já está com a vaga garantida. O professor orienta, mostra o caminho, mas quem percorre a trilha é você. Tem gente que acha que se garante porque pagou R$2.000 num curso, R$3.000 num curso, ou mais, né, a depender, e acha que tá tudo certo, tudo feito, que o curso tem a obrigação de passar ele. Não é verdade. Quem passa é você. Quem vai percorrer essa trilha, essa batalha é sua, essa batalha não é do curso. Autoresponsabilize-se mais uma vez. Checklist. Você vai ter que fazer um checklist completo com as matérias cobradas no edital. Com coluna. Bom, pelo menos foi a maneira que eu fiz, né? Você faça da maneira que quiser, mas que funcionou para mim. Eu baixei o edital, copiei as matérias e desenhei a tabelinha no Word, joguei lá. Colei no Word e joguei. Desenhei a tabelinha com aquele lápis lá que tem aquela ferramenta. Com colunas, esse checklist tem que ter colunas para você checar se você fez a teoria, se você fez os exercícios e as observações, tá? Então, use essa tabela do Word para desenhar e imprima e ande com uma cópia.
essa cópia você vai checando quando concluir a tarefa. Gente, isso é muito bom porque dá uma sensação de dever cumprido. E essa sensação é boa e você fica com vontade de fazer mais e de preencher aquilo. É meio, principalmente para quem tem obsessão, que é meio obsessivo, é muito bom, tá? Porque você vai querer preencher aquelas colunas o mais rápido possível. Então dá um gás para você poder estudar. Faça uma capa para esse checklist, que esse checklist é o seu projeto, como se fosse um projeto de vida, né, gente? Na verdade, é aquilo dali que está entre você e a sua aprovação. Dentro desse checklist, desse projetinho que você fez, você vai colocar a cópia de um contra-cheque do cargo que você deseja, tem um monte aí, você pode baixar pela internet, aí você vai escrever a mensagem. Eu, pelo menos, escrevi assim, só essas matérias separam você desse contra-cheque, detone todas. Isso parece besteira, mas estimula. Você lê, você estimula, vai te dando uma força, às vezes, que você não tem. Você nem sabe de onde tirar, e aí você consegue estudar e dar aquele plus, aquele gás, para que você consiga completar o seu plano, tá, gente? Então, assim, é uma sugestão, eu fiz e para mim funcionou. Na sua grade de estudo, no seu checklist, se por acaso você estiver fazendo o curso preparatório, você vai incluir ele também, tá? Se for online, por exemplo, você vai copiar a duração de cada hora e vai jogar lá numa tabelinha. Não tem mistério não, dá para desenhar e jogar. Você copia, cola lá e vai desenhando a tabela com lápis. Aqui, por exemplo, é um dos cursos que eu faço, aqui tem o horário. Por exemplo, para fazer essa parte, eu vou ter que precisar de destacar durante a minha semana pelo menos 1h10 minutos. Eu já sei que eu vou ter que cavar 1h10 minutos. O que eu aconselho? A ler a teoria, a lei seca durante a semana, para quem não tem tempo. Isso aqui eu estou fazendo, né, gente? Baseado no pressuposto de que você não é uma pessoa com tempo. Que você tem dificuldade para se deslocar, que você não tem tempo sobrando e que o tempo é um recurso escasso. Então, como eu fazia? Muitas vezes, deixava a aula para ver no final de semana e ia lendo a lei, ou a apostila, ou o conteúdo teórico, o livro que seja, durante a semana, o que eu tinha me proposto a fazer, tá? E aí, no final, eu já com a matéria preparada, eu ia para aula no caso online, para tentar sanar algumas dúvidas, certo? E incluía o horário que eu ia precisar de ficar sentada, ficar em casa. Então, quando eu não estava de plantão, eu entrava e calculava o tempo que eu ia precisar para ver as aulas, as videoaulas, ok? Vamos lá. Exemplo de checklist. Isso daqui é aquela tabelinha que eu falei para vocês, como é que eu desenhava. Isso aqui no caso de direito eleitoral. Isso aqui é para o meu preparatório. Agora eu estou me preparando para analista judiciária, em que pese eu ainda não terminei, ainda estou no 3º ano, mas para já ir pegando a experiência, tá? Porque eu demoro um pouco para passar, demora um pouco para absorver, então é melhor começar antes. Cada um se vira da maneira que pode. Então tá aqui o checklist com a teoria, checklist da teoria, os exercícios, se eu fiz os exercícios, e aqui eu coloco na observação se eu tive dificuldade com alguma coisa, se eu vou precisar rever, certo? Aqui também outro exemplo. E você vai um material escrito, eu fazia o seguinte, que eu acho muito importante que o aluno não faz, que é calcular sua velocidade de leitura por página. Conte as páginas do seu material de estudo, primeiro, vamos lá. Primeiro lugar, você vai pegar o seu material de estudo, vai pegar uma folha que seja média. Você vai ligar o cronômetro, vai calcular a sua velocidade de leitura por página. Então, uma página, quanto tempo você leva para ler? Você já sabe disso? Você tem, primeira coisa, quando você está se preparando, é se conhecer, tá? Então, conhece-te a ti mesmo. Você vai calcular, coloca o cronômetro para rodar, e aí você vai ver quantos minutos você leva para ler uma página do seu texto. Ok. Terminou? Conte as páginas do seu material de estudos e você vai multiplicar pela sua velocidade de leitura e dividir por 60, que é o número de horas que você... E aí o resultado vai ser igual ao número de horas que você vai ter que cavar na sua semana para completar a sua meta. Por exemplo, eu tenho a meta de ler o material, a lei seca,
referente à direito eleitoral, que está lá no edital. O meu deu 230 páginas. E eu tenho uma velocidade de leitura de 2 minutos e meio, certo? Eu leio uma página em 2 minutos e meio, tenho uma apostila com 230 páginas de legislação eleitoral, que eu quero ler em uma semana. Então, 230 vezes 2 minutos e meio é igual a 575 minutos, que dividido por 60 é mais ou menos 9 horas e meia. Então, eu vou ter que me virar para arrumar essas horas na minha semana e cumprir a meta. É um contrato comigo mesma. Isso você vai fazer com todo o seu material. Por isso que eu digo, escolha um material só, porque fica mais fácil. Então, você vai fazer com seu livro de direito administrativo, você vai fazer com seu material de constitucional, você vai fazer com suas videoaulas, você precisa de calcular quanto tempo você vai investir, certo? E aí você pode voltar lá naquela ferramenta 5W2H que vai te ajudar também. Mas some o tempo que você vai precisar. A verdade é essa, tanto para ver, como para ler, como para ouvir. Certo? Então, você vai cumprir essa meta como? Cavando, tá? Cavando na semana horário. Como garimpar 3 horas e meia por dia durante a semana? Olha, o que eu fazia, o que eu recomendo que vocês façam. Para quem trabalha, para quem estuda e muitas vezes cuida de filho. Então, a minha recomendação é que você acorde 30 minutos mais cedo e durma 30 minutos mais tarde. Ah, mas acordar mais cedo não aguenta. Ah, aguenta sim, porque senão você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. Você vai ter que... Eu acordo às 4 da manhã. Você vai ter que acordar 4 da manhã o resto da sua vida, se você não começar a acordar 30 minutos mais cedo. Gente, ou você paga o preço agora, ou você vai pagar o preço depois. Não tem jeito. Então, é melhor você pagar o preço agora, enquanto você é mais jovem, enquanto dá tempo, do que você ter que pagar esse preço quando a idade já estiver te pesando nos seus ombros e o outono da sua vida estiver chegando. Vai muito mais difícil. Então, não estou falando que é impossível, até porque tem gente que consegue. Já vi casos de gente, de senhores bem mais velhos e já perto de aposentar que conseguiram, mas é muito mais difícil. Então, pague o preço agora e colhe os frutos depois, tá? Acorde 30 minutos mais cedo e durma 30 minutos mais tarde. Use 30 minutos do horário do almoço para ler. Pessoal que tem 1 hora de almoço, cara, não tem por que a gente fazer 1 hora de almoço. A verdade é essa. É gostoso, a gente gosta de bater papo, sai com os amigos. Então, assim, comece a usar 30 minutos do seu horário. E mesmo que almoce 45 e 40. Não interessa. 10 é para comer, faça uma refeição rápida. Mas não é bom para a saúde. Também não é bom para a saúde ficar pobre o resto da vida. Então, usa 30 minutos do horário de almoço para ler. Aprenda a ler em transporte público e você vai ganhar mais 2 horas diárias. Por que 2 horas? Geralmente a gente leva 1 hora, no mínimo, né? 1 hora no trânsito. Então, no transporte público. Esse tempo não pode ser desperdiçado, gente. O tempo é uma moeda que não volta atrás, você não tem como recuperar. Até dinheiro você ganha no outro mês, mas tempo não volta. Então, 2 horas diárias dentro do ônibus, você trancado, só passando raiva, não adianta. Faça com que aquilo seja produtivo. Caso você use carro ou fique muito enjoado, não dê de jeito nenhum, você toma Dramin, sua cabeça dói, então dê um jeito de ter a matéria em áudio, tá? O áudio, ou se você quiser ver, mas não é muito seguro ver celular no ônibus. Eu nunca fui roubada, mas assim, se você tem esse problema de segurança, então que seja áudio e que você fique com o fone, o seu celular escondido e você ouça. Mas eu assisti muita videoaula dentro de ônibus, então, ao invés de você ficar procurando briga dentro de ônibus, você vai usar para construir a sua vida. E use apps conversores, tá? Se você... tenho um vídeo aí, se vocês quiserem, sobre apps. E esses apps aplicativos pode converter tanto matéria de papel para áudio, no caso se for PDF e Word, ou você pode baixar vídeos do YouTube, por exemplo, para poder ir ouvindo as aulas durante o transporte público. O que interessa, não desperdice sua hora de transporte público, ela é muito importante para você. Então, 3 horas e meia por dia. Em 5 dias, você vai ter 17,5 horas. Gente, isso daqui é o total dessa garimpagem que a gente fez, tá? Então, isso aqui vai render
30 horas e meia por dia, 3 horas e meia por dia. Em 5 dias, que geralmente é quando dura o período de trabalho, né, pessoal que trabalha de segunda a sexta, você vai ter 17,5 horas. Em 4 semanas, que seria mais ou menos um mês, você vai ter 70 horas. Aí você tem o sábado e domingo, que você pode usar 5 horas por dia para estudar. Então vai dar 10 horas por dia, que vezes 4, que seriam, né, mais ou menos o ciclo de um mês, vai dar 40. Agora faça as contas. 40 mais 70 é igual a 110 horas por mês. Em 6 meses, gente, isso vai dar 660 horas. Só para ter uma ideia, uma pós-graduação costuma durar 360 horas em média. Então, só aqui, sem nem parar direito, você conseguiu o seu horário de estudo. Então, não venha dizer que você não tem tempo. Tempo, a gente escolhe o que é prioridade e a gente dá um jeito. Se vira. Se você tem tempo para outras coisas, você tem tempo para estudar, contanto que estudar seja a sua prioridade. Tem pessoal que não gosta, por exemplo, gosta de reservar um dia para descanso, tá? Então, por exemplo, sábado, tem pessoal que é adventista, que seja sabatista, então você pode sim ficar esse dia sem trabalhar, ou trabalhar no seu projeto, no caso, sem estudar, você vai descansar, mas ou passear, o pessoal que gosta de passear, gosta de estar com os filhos, gosta de estar presente, mas o domingo você sabe que você vai ter que compensar aquilo, né? Que você vai ter que ter umas 10 horas, ou pelo menos umas 7 horas e meia de estudo, então que você vai ter que levantar cedo, vai ter que compensar. Tudo a gente não pode ter, a gente tem uma coisa ou outra. Então, se você vai descansar no sábado, no domingo você trabalha mais. E o domingo é ótimo para planejar a sua semana, tá? Estabelecer as metas de estudo. Então, assim, para quem gosta e para quem não gosta, aprenda a trabalhar o domingo, porque ele vai ser, além de adiantar o seu horário de estudos, você vai planejar a sua semana. Vamos lá. Trate cada minuto como se fosse uma pepita de ouro. Não desanime nem se ressinta, porque outro estudante tem mais tempo ou recursos. Cara, tem gente que gasta tempo e energia reclamando, porque olha, ele tem tempo, ele não faz nada, ele não cuida de nada. Ele vai passar, lógico, né, também, ele tem dinheiro para pagar curso. Cara, isso, pelo amor de Deus, para de olhar para o lado, olha para você. Se compare com você, o que você era ontem, o que você é hoje. Não fica ressentido com o que os outros têm, não, que isso é feio. Isso é inveja. É um passo. Não é inveja, eu tô só analisando. Não, isso é chato. Vai atrás do seu. Se ele tem, que bom que a oportunidade, que Deus deu a oportunidade para eles, ou que os pais proporcionaram a oportunidade, ou que ele mesmo se proporcionou. Vai atrás do que é seu. Não fica olhando para as coisas dos outros. Não gaste energia com isso. E outra coisa, tá? Não significa porque você tem tempo, que você tem dinheiro, que você tá garantido ser aprovado em nada. Geralmente o estudante que tem mais recurso é o que mais desperdiça. Quem tem mais recurso, como tempo, dinheiro, é quem mais desperdiça. Ah, porque eu tenho tempo? Eu já sei que é isso, porque geralmente quando eu tô de férias, quando eu estava de férias lá no hospital, eu tava de boa em casa, ao invés de aproveitar, como eu tinha mais tempo, eu ia... eu vou estudar mais tarde, Então tinha dias que eu estudava menos do que se eu estivesse trabalhando. Então não venha dizer que é porque você tem tempo, que você tem recurso, que a pessoa vai passar. E nem que é porque você não tem, que você não vai passar. Tudo vai depender do seu esforço e do seu planejamento e do valor que você dá ao seu tempo. Então trate cada minuto da sua vida como uma pepita de ouro, tá? Faça o seu melhor com os recursos que você tem e só se compare consigo mesmo. Se amanhã você está melhor, se hoje você está melhor do que ontem e se amanhã você vai estar melhor do que hoje. Horário, uma dica assim, por exemplo, para você aproveitar cada minuto. Não tem o horário do cafezinho? O pessoal que geralmente é CLT tem 15 minutos, direito a 15 minutos de café. Tome esse café em 9 minutos. E aí durante 6 minutos, você vai reservar para ler. Em 5 dias você terá lido meia hora e em 4 semanas você vai ter lido 2 horas, gente. Para mim, que tem uma velocidade de leitura de 2 minutos e meio, são 48 páginas de material. Então, você leu 48 páginas só nos minutinhos do café. São 48 minutos. Não estou dizendo que... mas tem gente que fala, mas ler não é estudar. Mas se você não lê, você não estuda. A verdade é essa. Então, um estudo começa pela leitura. Me desculpa. Quem fala, mas ler não é estudar. Fica inventando.
Eu, eu acho lindo o mapa mental, eu acho lindo várias técnicas de estudo, eu acho lindo técnica Pomodoro, só que a verdade é o seguinte, se você não sentar, se você não ler, se você não entrar em contato com aquele material, você não tem como fazer nada. Então, 48 páginas de leitura é importante sim, é o primeiro passo, tá? Primeiro passo é leitura de material e pronto. Pode fazer, e nesses, no caso, 48 páginas que eu estou contando aqui, você poderia estar fazendo exercício também. No meu caso, é leitura, mas você pode usar para fazer os exercícios. Andar sempre com um caderninho, baixar do site de questão e imprimir as questões, né? E falar, essa semana eu vou levar só fazendo essas questões aqui. E aí, nesse horário do café, desses 6 minutos que você reservou, você vai resolvendo os exercícios. Vá garimpando o seu tempo. Tempo é ouro. Monte seu quadro de horário, tá? Tem quadro de horário que é diário, quadro de horário mensal, semanal, e aí você vai montar e vai preencher. Não é só montar, preencher e cumprir. Você vai deixar esse quadro pendurado num lugar onde você veja e todos os outros que passem também. Vai passar a mensagem de que o seu tempo é precioso e você mesmo vai estar se cobrando. Você olha para aquilo, aquilo vai te incomodar. Puxa, eu precisava estudar. Poxa, eu precisava estudar. Então, não vai te deixar inerte. E outra coisa, uma coisa que você precisa cortar são visitas que não... Desculpa, gente. São visitas que não agregam, tá? Tem muita gente que tá curtindo o ócio em casa e aí não tem o que fazer, ela vem dividir o ócio com você. Corta isso. Não se preocupa de passar por antipática, não. Com o tempo o povo vai entender. Você não vai ficar dando... A pessoa vem na sua casa pra fofocar, ou te chama pra ir ali, pra sair, pra fazer coisas que não fazem parte do seu plano de estudo, do seu projeto de vida. Você vai cortar isso de uma forma gentil, não precisa ser grosso, lógico, né? Mas vai deixar claro que, não, fulano, agora eu vou estudar. Olha, dá licencinha. Se a pessoa chegar na sua casa, ela não vai embora. Dá licencinha que agora eu preciso estudar, tá? Quer estudar comigo? Chama pra estudar junto. Fulano, vamos estudar comigo. Rapidinho, neguinho, ó. A pessoa rapa fora. Então, não deixe que as pessoas dividam o ócio dela com você. Certo? Esse daqui é um exemplo de quadro semanal, onde você vai colocar, aqui tem, lógico, né? Quadro horário semanal e acaba sendo diário também. Aqui você coloca o horário do dia, o que você vai precisar, que hora que você levanta, que hora que você vai fazer exercício, que hora que você vai tomar banho, que hora que você almoça. Tem que colocar, gente, tudo. Tudo. A hora que pega a criança, a hora que vai para a faculdade, a hora que chega em casa, a hora que você vai ficar no transporte público. E no que tiver a falha, você vai colocar. É aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou estudar. Ele te organiza, ele te orienta e ele tem o poder de não deixar você desperdiçar muito tempo. Lógico, né, que só o quadro feito, se você não tiver compromisso com ele, você vai acabar desperdiçando, porque você não está comprometido. Estava interessado, mas não está comprometido. Então, execute. O tudo nessa vida tem que ter ação. Você se compromete, primeiro você se interessa, depois você se compromete e depois você age, tá? O mais importante que o método é a ação. E outra coisa, gente, o inimigo do feito é o perfeito. Não fique esperando ter o plano de estudo perfeito. Não fique esperando que as condições sejam ideais. Não fique esperando para estudar de maneira, com todas as técnicas que são apresentadas no mercado. O melhor que você tem a fazer é estudar. Primeiro, se você ficar esperando para estudar o método perfeito, dificilmente você vai conseguir. Com o método perfeito, dificilmente você vai conseguir, tá? Então, faça. Não precisa não tô falando para você ser relaxado ou ser relapso, mas entre fazer e não fazer porque está esperando para fazer perfeito, o que é melhor? É melhor que você leia, é melhor que você se dê a chance de estudar da maneira que talvez não seja mais adequada, da maneira que talvez não seja perfeita, que você tem um modelo de perfeição na sua cabeça, mas você não pode parar de estudar. Estabeleça o que é prioridade na sua vida e não se pode... quando você precisa de estabelecer o que é prioridade, tá? Não se pode ter tudo e nem tudo perfeito o tempo todo. O que acontece? Muita gente concilia faculdade com estudos e ainda quer ter a mesma qualidade
que tinha antes, por exemplo, tirava 9, 10 na faculdade e agora tá estudando, entrou no projeto de estudo e aí quer continuar tendo 9, 10 e se dar bem lá no projeto do concurso. Gente, é muito difícil. Não tô falando que é impossível, mas é muito difícil, é muito desgastante. Então, se por acaso você tiver que optar, não estou falando para você optar em deixar os estudos da faculdade de lado e reprovar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você se contente com uma nota 7, que você se contente com uma nota 8, por enquanto na faculdade, para que você consiga obter uma nota 9, 10 lá no seu concurso. Porque o que é mais importante? Primeiro você vai ter que escolher. Se por acaso o mais importante para você é fazer uma faculdade de qualidade, fazer uma faculdade ótima, para poder ser um bom advogado, para poder ter bom conhecimento acadêmico, ótimo, então você optou por isso. Não se meta em concurso por enquanto. Você vai se comprometer com a sua faculdade. Agora, se você está precisando de um emprego, se você está precisando de mudar de vida, se você está precisando de um salário melhor para poder sustentar a sua família, é um caso de maior urgência, se você não vai advogar, ou se você não... Então, cara, você vai escolher o concurso. Se você escolher o concurso, é lá que você vai depositar a maior parte das suas energias. Não estou falando para você ficar tirando sua nota vermelha, não. Estou falando para você organizar os seus estudos de maneira a priorizar o seu concurso e conseguir ter as notas da faculdade suficientes para que você passe. Depois que você passar no concurso, tiver as suas notas, estiver recebendo o seu salário, aí sim você vai poder se aprofundar tranquilamente na matéria que era acadêmica ou na especialização que você queria fazer. O importante é equilibre os pratos para não deixar nada para trás, mas não se cobre de ser perfeito em tudo. Alguma coisa vai ficar prejudicada aí no meio do caminho. E eu espero que não seja, por exemplo, a sua família, né? Então, veja bem quais são, estabeleça o que é a prioridade na sua vida e entenda que não dá para ser perfeito o tempo todo. E por último, mas não menos importante, tenha paciência e persistência. Paciência para aprender no tempo certo. Persistência, não desistir se por acaso você for reprovado. É um projeto que se fecha e outro que se inicia, tá? O bom do concurso, por exemplo, para tribunal, que é uma área que eu escolhi, é que eu vou estar sempre me preparando, sempre me preparando. E se por acaso eu for reprovada em um, aquele estudo eu vou aproveitar em outro. Então, tem muita gente que fala, estude, o concurso não é para passar, é até passar, realmente. O concurso você vai fazer até passar. Uma hora você vai entrar. Mas você não pode desperdiçar tempo, nem energia, achando que você não tem um prazo para fazer as coisas. Você tem prazo sim. Você tem prazo para estudar, as pessoas vão te cobrar. Se você for, por acaso, o seu pai que paga seu curso, os seus pais querem resultados, então você vai se cobrar sim. Mas a cobrança é na medida em que você vai acelerar e não desperdiçar tempo. Não tenhamos pressa, mas não desperdicemos o tempo, certo? Tenha paciência, tenha persistência, tenha muita fé em Deus e em você e que Deus te abençoe nesse seu projeto de vida e que um dia você esteja aqui comigo no TRE-SP ou em outro tribunal federal e com todos os seus sonhos sendo realizados, tá bom? Um super beijo. Por hoje é só. Tchau, tchau.